Boa tarde, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem e estou aqui pronta para nós começarmos mais uma etapa do Festival de Kundalini Yoga Brasil. Queria, antes de começar, deixar os meus agradecimentos à turma de Brasília que organiza esse festival, ao Gururaj e equipe dele. Foi uma ideia fantástica a gente fazer esse encontro virtual e de alguma maneira nós estarmos em conexão. Eu tenho sentido que essa conexão, inclusive no espaço sagrado, virtualmente, tem se dado muito profundamente. Então, eu acho que nós já estamos muito além daquilo que nós imaginamos serem os nossos limites de conexão. Os nossos corpos sutis, eles já se encontram. Esses corpos de luzes que nós temos, eles já se encontram. Então, para quem não me conhece, eu sou Guru Sangat Kaur, de Belo Horizonte, e é um grande prazer e uma grande alegria também estar com vocês todos. E eu espero que nós tenhamos aqui pessoas do Brasil todo, talvez até fora do país, e é uma alegria a gente poder estar juntos. Eu gostaria de abrir minha aula hoje. A minha ideia é apresentar para vocês um referencial sobre o tema que me pediram para falar do festival, é a vida pós-Covid-19, um tema que eu amo falar, tenho falado muito sobre esse tema em vários contextos, em contextos de professores de Kundalini Yoga, em contextos de negócios. Ainda há pouco estava conversando com uma equipe do TED Talk, que eles querem falar sobre esse contexto no negócio e a mente. Enfim, é um tema muito estimulante e eu espero que vocês curtam e possam levá-los aí para os seus alunos. Então vamos abrir, tragam suas mãos em Prana Mudra. Feche os seus olhos, inspire profundo. Expire. Inspire para começar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Siri Gurudev Name. Vai, Guru. Satnam. Muito bem, eu queria começar dizendo para vocês que a pandemia do Covid-19 inaugura de fato, não cronologicamente, mas de fato, o século XXI. Se vocês derem uma olhada no século XX, ele não começou no dia 1º de janeiro, daquele primeiro mês, daquele primeiro dia do chamado século XX. Ele, na verdade, começou com a Primeira Guerra Mundial, que é entre 17 e 19. Esse é o grande marco que inaugura algo absolutamente irrevogável. O mundo nunca mais seria o mesmo depois da Primeira Guerra Mundial no século XX. E no século XXI, nós estamos inaugurando algo irrevogável, nada será mais como antes com a pandemia do Covid-19.
Então, essa entrada, ela é uma entrada triunfal e nós não tínhamos visto nada antes semelhante. Nós todos nascemos nesse século depois nós nascemos no século XX, depois que já tinha havido essa grande inauguração dele. Então, esse é o primeiro evento de tamanha magnitude que acontece conosco e não acontece em um ponto desse planeta, acontece no planeta como um todo. É assim mesmo, é como se nós tivéssemos inaugurado todos juntos uma página nova, e isso tem um significado muito importante. A minha aula daqui hoje com vocês é dar 3 elementos que tentam fazer com que isso seja bem explicado. Primeiro, uma contextualização do que é o porquê que uma pandemia se torna um evento tão dramático e inaugura, na verdade, uma nova realidade. O caos dessa nova realidade está ali para informar, e qual é a nova qualidade que nós vamos ter que desenvolver em nós humanos para poder navegar nessa onda nova. Então, acho que para a gente compreender a magnitude desse evento, algo que realmente não é uma coisa passageira nem tão pouco pequena, nós compreendemos que nada vai ser como antes. Então isso vocês já devem ter ouvido falar, em várias bocas está essa frase. Nós não voltaremos a um estado de coisa anterior. Isso que é a grandeza desse marco. Então, para entender, e aí que vem a minha explicação geral, esse marco, eu tenho que fazer uso do pensamento sistêmico. Eu não sei se vocês sabem, mas o pensamento sistêmico é aquele que explica como que as coisas funcionam juntas, e ele explica muito bem por que um ponto singular, um ponto muito ínfimo de inflexão, como foi um primeiro caso de contaminação de uma infecção de Covid lá em Wuhan, como que aquele pontinho pode, em questão de 3, 4 meses, virar a pandemia de magnitude global que ela virou. Então, isso é o pensamento sistêmico. Isso é como uma coisa num sistema, ela dá uma guinada e tudo guina, e tudo se transforma com essa pequena e ínfimo elemento. Então, se nós não tivermos em nós, na nossa capacidade de visualização, as estruturas sistêmicas, nós jamais entenderemos os tempos. Então, o pensamento sistêmico voltou com toda a força para a mesa de discussão, para ajudar. São as lentes que ajudam a gente a compreender o que é esse tempo agora. Então, não adianta nós querermos voltar a uma forma anterior, porque nada será mais igual ao que foi antes, e isso e eu digo para vocês com muita animação, inclusive, porque é um estado muito inaugural. O tema da resiliência acabou. A resiliência foi um valor muito necessário e que nós buscamos cultivar e aprender demais até 1º de janeiro de 2020. Com a Covid-19, nós estamos vendo que esse foi um valor que a humanidade adquiriu, compreendeu, muitos não sequer ouviram falar, mas não conseguiram aplicar para si, mas agora ele não tem mais uso para entender os tempos. Porque a ideia de resiliência é quando você sofre uma grande pressão, você se entrega a uma deformação, você cede à pressão, quando a pressão acaba, você volta ao que era antes. Não existe essa volta ao que era antes. Então nós estamos sob uma intensa pressão, nós fomos deformados em vários âmbitos ao mesmo tempo, no social, no econômico, no de valores, no de costumes,
nos nossos hábitos de interação, nos nossos, no nosso modo de ver o que nós precisamos, na valorização que nós damos às pessoas mais íntimas. Nós fomos deslocados de tudo. Estamos sob uma grande pressão e a hora que tudo isso passar, nós não voltaremos ao estado anterior. Essa é a definição principal da resiliência. Então, eu já considero que uma das qualidades, adiantando um pouquinho meu terceiro elemento, uma das qualidades muito importantes para a gente desenvolver a partir de agora é o allow. Uma coisa que no Satnam Rasa a gente usa demais, que é permitir. A permissão. Então, tentando pôr ainda umas lentes maiores para a gente poder compreender o que está acontecendo agora e todo o estresse que nós estamos vivendo, é que também nós estamos sendo convidados a mudar junto com tudo que muda. Então, não é mudar a mudança, não, é mudar junto com tudo que está mudando. A ideia talvez fique mais clara, que é como se você tivesse que pegar um trem, entrar num trem que já partiu. Você tem que subir nesse trem e esse trem já tá caminhando. Então, isso também é um elemento novo. Nós agora não temos tempo sequer de pensar, não, deixa eu pegar um tempinho aqui para eu entrar numa mudança. Não, tudo está mudando ao mesmo tempo. E nós vamos ter que embarcar nessa mudança. E tem uma coisa especialmente muito vantajosa disso, que é mudanças impostas pelas circunstâncias. São muito vantajosas porque elas são capazes de destruir sistemas fracos e falhos. Então é óbvio que elas nos dão uma chance inacreditável de renovação, de implementação de sistemas mais ágeis, mais transparentes, mais apropriados em nós e no nosso meio. Então é claro que tudo aquilo que não funciona mais, não funciona mais. E como nós não queremos sucumbir com os nossos sistemas que já estão demodé, nós vamos nos reinventar, mudar com mudança. E isso eu acho fabuloso, porque nos leva a ser melhores em muitos aspectos. E por último, uma outra grande lente que eu trago para a gente compor esse panorama dentro da teoria do pensamento sistêmico, é entender que o risco sistêmico é quando uma coisa entrou num ponto de inflexão, foi deslocada e aquilo tem uma consequência para o todo muito grande, é justamente o risco sistêmico que nos colocou no caos que nós estamos hoje, que tudo é diferente. E esse risco sistêmico, com esse caos que ele traz, ele caminha numa velocidade muito grande para uma mudança sistêmica. Então, todo risco sistêmico, quando ele não é negado e nem contido, ele leva rapidamente para mudanças sistêmicas que promovem um grande empurrão, um empurrão crucial para nós darmos um salto de qualidade e de valores e para a gente poder fazer ainda muito melhor. Então, essas são as grandes lentes que eu estou usando para vocês compreenderem esse momento. E eu fiz um uso aqui com toda a veemência do pensamento sistêmico, do risco sistêmico e da mudança sistêmica. Então, isso é para vocês terem uma visão bem mais geral. Contudo, há um elemento de muito que nós devemos tomar muita atenção. Quando há um risco sistêmico, as coisas começam a mudar e a mudança sistêmica ainda não aconteceu, então nós estamos em processo, que é justamente uma coisa que eu disse anteriormente, que é o caos. Então, o caos é exatamente a experiência de você ser colocada numa realidade nova, numa experiência nova, sem ter tido preparo para isso. Então, a princípio, você tem aquilo tudo que você usou até antes, mas que agora tudo aquilo ele não se aplica
ao momento de agora. Então, aquilo que você usou antes não se aplica para agora. Então, essa insegurança e as coisas de agora estarem em constante transformação, exigindo que você também se transforme, tem um nome, e isso causa uma relação ou um momento bastante caótico. Então, eu quero falar um pouquinho do caos. É o meu segundo elemento da aula de hoje. O caos não é uma constante para todas ou para todos. Nem todo mundo percebe o caos da mesma maneira. Qual que é, então, a distinção entre aquelas pessoas que se perdem no caos, aquelas que adoecem, se deprimem, e aquelas que tomam do caos os elementos que elas precisam para poder fazer a virada, se transformar. No Kundalini Yoga, no Sikh Dharma, a gente tem isso muito bem descrito. E isso se chama Sat Nam. Então, nós usamos isso, esse vichar, esse mapa mental. O que quer dizer Sat Nam em relação ao caos? Porque nós sabemos que quanto mais nós negarmos a realidade caótica, quanto mais nós negarmos que houve essa mudança radical, onde nada mais que eu sabia se aplica, e ainda aquilo que eu preciso saber eu não adquiri. Então, quanto mais você nega essa realidade, ou quanto mais você nega qualquer realidade, e quanto menos aberto você estiver para se apropriar, se lançar nessa realidade, mais a ilusão de controle você vai ter sobre a realidade. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, negação da realidade e menos abertos a abraçar esse fluxo, mais nós vamos ter ou vamos criar uma ilusão de controle. Isso é negar o Sat e o Nam. Negar o Sat, que quer dizer a realidade seja ela qual for, e o Nam, que é o Sat, é a concretude, é a realidade como ela é a fisicalidade daquela realidade. São os elementos que a fazem visível, manifestante. E Nam é aquilo que a transpõe, atravessa, recria nela. O Nam é o sem forma, é só a força. É só a força de conexão. Então, quanto mais nós negarmos a realidade, menos nós estivermos abertos para abraçá-la, nós temos que construir um elemento artificial, que é o elemento que eu estou no controle, porque a gente nessa condição tem medo de perder o controle. Então, a onda de caos para pessoas assim, ela é definitiva. Ela acaba com essas pessoas, ela acaba com a psique, ela acaba com a moral, ela acaba com o corpo, e isso não demora, é um processo relativamente rápido. Ao contrário, se nós nos colocamos no ventre do caos, e eu estou usando a palavra ventre, onde aquela escuridão do ventre não é uma tumba, mas é um útero, se a gente se coloca no ventre do caos, nós temos muitas grandes possibilidades de negar nada, saber que o que e mesmo sem entender, caminhar na direção daquilo que abraçar as responsabilidades de lidar com aquilo que e eliminar ou desfazer, destituir de nós qualquer pretensa ilusão de que nós temos qualquer controle. Porque nós não temos controle algum. Então, essa é a nova inteligência do momento que a gente precisa desenvolver. E vocês sabem do Kundalini Yoga que a gente fala disso a vida toda. Tem décadas que nós preparamos os nossos professores, a nós mesmos, os nossos alunos para esse momento. E esse momento chegou. É o momento Satnam. Exatamente. Então, a minha pergunta para você é: quanto de caos você suporta? E isso é uma coisa importante para você poder pensar e refletir. Porque não adianta mais você tentar a história da resiliência. Resiliência é um valor que foi muito importante para o século XX, que nós só adquirimos no século XXI. Agora, no século XXI, nós vamos ter que avançar com outros valores.
É importante vocês pensarem nisso. Quanto de caos vocês suportam? Então vamos lá. 3 elementos para vocês entenderem e poderem responder isso. Primeiro, o caos é relativo. Como cada pessoa se expõe ao caos é relativo. Eu posso negar a realidade, portanto, eu estou me protegendo do caos. Todos os negacionistas da Covid-19 que nós temos nesse país, aos borbulhões, esse tipo de gente, eles negam a realidade como ela é. Então, outras pessoas, isso é relativo, outras pessoas vão abraçar a realidade como ela é. Então, você não pode afirmar como é que uma pessoa ou outra vai lidar com o caos, mas o que é definitivo é como cada um vai usar o caos para poder se superar. Então, os negacionistas, aqueles que negam a realidade, eles não podem usar a força do caos, eles vão sucumbir ao peso do caos. Mas aqueles outros que possam fazer a escolha de não negar e abraçar, mesmo que eles não tenham controle algum, é muito definitivo o fato deles usarem aquela onda, aquele momento caótico ao seu favor. Porque eles vão fluir com o quê? Não com o caos. O caos é apenas o chutão que deslocou tudo. Eles vão fluir com a mudança sistêmica. O caos é uma conta que veio da crise sistêmica. A mudança sistêmica, a gente entra nela quando a gente não se afasta da realidade. Então, pensem nisso. Segundo elemento importante, ancorar, a gente tomar uma âncora em meio a tudo que se move, não é fuga. A gente ancorar por um instante naquilo que tudo se move, e se nós pudermos ancorar na própria mudança, isso não é fuga, isso é apenas um momento, um milionésimo, ínfimo espaço de tempo, onde você ajusta a sua psique para dar um grande salto. E onde está a nossa âncora? O que pode ser essa âncora? Essa âncora é o Nam, que você ancora no Sat. Então, se o Sat é a realidade dura, é a realidade que tudo já é diferente, sou eu nessa realidade louca. O Nam sou eu fora dessa realidade. Se o Sat é a forma, o Nam sou eu na não forma. E onde é que nós, yogis, podemos existir na nossa não forma? Na nossa meditação, em Shunya, no nosso espaço sagrado. Então, nós, yogis, temos uma vantagem muito grande, porque nós conhecemos a tecnologia. Então, a gente precisa usá-la. Então, essa âncora é importante. E a nossa âncora é o espaço meditativo. E o terceiro elemento, só é sombria essa experiência de ver essa onda do caos nos tomando, como se ela fosse um monstro, para aquelas pessoas que não aprenderam a se entregar ao caldo dessa onda. Quanto mais nós resistirmos à onda, mais ela vai nos tomar no seu caldo e nos levar para o fundo. Então, nós precisamos abrir o nosso coração, ancorar a nossa psique no Nam, ou seja, em tudo aquilo que eu não vejo, mas eu sei que é de onde vem a força que cria, que eu sei que sou eu também. Ter uma fé inabalável que essa crise sistêmica, ela tem um propósito, e o propósito é sempre uma mudança para melhor, e a gente embarcar nessa mudança. Para vocês terem uma ideia da importância desse Covid-19, eu jamais vi um professor tão efetivo, um mestre tão efetivo. Ele parou o mundo. O mundo inteiro se rendeu. O mundo inteiro escutou. E o mundo inteiro está mudando. Com exceções dos otários. Mas esses são poucos. Então, quando a gente pensa nisso tudo, para fechar esse segundo elemento do caos,
eu preciso dizer para vocês que o antídoto do medo, aquilo que corta o medo em nós, não é a coragem. O antídoto do medo é a aceitação. Por isso, essa palavra reflete o valor que nós vamos ter que trabalhar forte e adquirir no século XXI, que é a entrega, a aceitação. Em outras palavras, como no Satnam Rasaya a gente usa, permitir. Permitir. Há uma resistência, eu preciso permitir. Eu não resisto à resistência. É isso que é a qualidade que esse mundo pós-Covid-19 vai nos trazer para a gente poder adquirir essa qualidade e trabalhar nela. Então, a história, por último, e a última questão é: o fim da resiliência é algo que vocês precisam considerar, nós todos, para a gente não se enganar. Porque muitas vezes, se você, ou nos negócios, ou no mundo pessoal, se eu estiver esperando, quando tudo isso acabar, eu voltar para o estado de coisas que eu tinha antes, ali eu vou ter mais um grande baque e mais um grande caos. Porque o futuro dos nossos negócios, das nossas vidas, vai depender muito pouco da resiliência e muito, mas muito mesmo, da gente desejar se movimentar em direção a uma renovação e uma adaptação ao inesperado. O tema agora é o inesperado. Adaptar ao inesperado. E me renovar nessa adaptação. Então, eu acho que, resumindo, o que a Covid-19 está tentando nos ensinar é que desse choque, ou essa crise, ou esse choque sistêmico, não só o mundo dos negócios foi afetado, não só os sistemas e as estruturas de negócio, mas as estruturas humanas foram afetadas. Então, não só é o mundo todo, nem tampouco é só o mundo dos negócios, da economia, é o mundo inteiro, inclusive nós seres humanos. Essa mudança que houve no comportamento, ou que vai haver ainda mais no nosso estilo de consumo, nos nossos valores, é exatamente um requisito importante para esse planeta sobreviver. Se não houvesse um choque sistêmico como esse, nós teríamos provavelmente acabado com esse planeta muito mais rápido do que a gente pode imaginar. Então nós fomos desligados da nossa cultura de consumo desenfreado. Nós fomos desligados para refletir sobre o que é realmente essencial para mim. Como é que eu quero viver uma vida que ela valha a pena? Onde eu vou pôr meu coração? Onde eu vou pôr minha consciência? E nós, se nós já vivíamos assim, a maioria do mundo não. Então, vai ser uma chance que é dada às estruturas do capital de se repensarem. Nós teremos novos modelos econômicos, com toda certeza. E nós temos uma força, várias forças que colidem ao mesmo tempo. Essas forças que é econômica, de valores, as sociais, a pobreza, a riqueza, o meu perfil de adoecimento, o meu estilo de vida, são forças todas que colidem ao mesmo tempo. E essas forças é que geram essas transformações amplas, sem precedentes. Então, isso, quando há uma transformação ampla e sem precedente, onde tudo acontece muito rapidamente, é uma virada abrupta no planeta inteiro. Isso, minha gente, requer de nós uma grande capacidade de adaptação. E para que a gente adquira essa capacidade de adaptação, nós vamos ter que caminhar querendo, aleluia, querendo a transformação. E transformando com tudo aquilo que transforma. É uma adaptação ao inesperado sempre. E vai ser assim por muito tempo. E finalmente o que a gente vai ver é um movimento que nós tínhamos enterrado praticamente a política o ano passado. Enterrado. E a política volta
fortemente para o cenário pós-Covid-19. Ela volta também com uma outra estrutura, ninguém sabe. Isso é nós que vamos criar. E a disrupção tecnológica está no palco. Se você não amar a tecnologia, busque o Cupido e peça para ele te enfiar uma flecha. Porque a tecnologia vai ser o mecanismo de alavancar toda a nossa estrutura social e política. Então, é uma pena. A única desvantagem do Instagram é que eu não posso receber vocês para me fazerem perguntas ou mesmo para ouvir os insights de vocês e a inteligência de vocês. Eu lamento isso. Mas se vocês quiserem continuar conversando comigo, vocês sabem onde eu estou no Instagram e a gente pode continuar essa conversa com todo prazer.